Oi, gente. Bom, vamos lá. Eu vou ler, gente, porque senão fica muita coisa. Bom, obrigada a vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Cauê, por abrir esse espaço para a gente falar. Eu sou a Carolina Erzenhuth, sou fundadora da Aborda, e há mais de 15 anos eu atuo na gestão cultural e no desenvolvimento de carreiras de artistas visuais, criando conexões entre artistas, instituições, marcas, projetos que acreditam na arte como ferramenta de transformação social e cultural. A Aborda nasceu justamente desse propósito, apoiar artistas na construção de trajetórias sustentáveis e ampliar o impacto de seus trabalhos para além dos espaços tradicionais da arte. A gente tem um podcast que se chama Abordaria, está no Spotify, está no YouTube, e a gente pela primeira vez está aqui no Cura, a convite do Cauê, o idealizador desse espaço maravilhoso, para gravar o nosso primeiro podcast ao vivo, com plateia, ou seja, a gente está muito feliz que vocês estão aqui. Vai ser uma conversa muito, muito agradável. Quem não conhece o nosso podcast, ele chama Abordaria, está no Spotify e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Quem não conhece a Aborda, o nosso @ é aborda.arte. Quem quiser seguir a gente lá e quem quiser também compartilhar os vídeos que vocês gravarem hoje aqui, tirarem fotos, marca a gente lá. E segue a gente no Spotify e no Instagram. Hoje a gente está aqui, né, então, diretamente da exposição para falar de amor, uma ocupação artística realizada pela plataforma Cura, no edifício Cotonifício, no centro da cidade de São Paulo, um projeto que foi idealizado pelo Cauê e tem a curadoria dele e do Saulo, e que nos convidou para estar aqui. E o nosso tema, né, dessa fala é a revitalização de espaço através da arte. Como artistas, curadores e comunidades e até empresas podem contribuir para a transformação e relação das pessoas com os lugares que habitam. Como a arte pode gerar pertencimento, memória e novos usos para os espaços urbanos. Eu estou aqui muito feliz com artistas que eu trabalho, Felipe Grimaldi, Pri Barbosa, que são artistas agenciados pela Aborda, e junto com a Lanó, né, na figura das maravilhosas Carol e Juliana, ideia da Carol e da Júlia, a gente está gravando esse podcast aqui, e também do Cauê, que faz, enfim, que proporcionou, né, tanto vocês quanto a gente, de estarem nesse espaço. Obrigada, gente, por estarem aqui. É uma felicidade a gente estar aqui gravando hoje. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que é para todo mundo, e vocês podem responder na ordem que preferirem. O que significa revitalizar um espaço através da arte? Qual a diferença entre transformar, ocupar e simplesmente decorar um lugar? E o que faz uma intervenção artística permanecer na memória das pessoas depois de uma obra que está pronta? Alguém já tem uma resposta pronta? Não? Eu vou ter que começar? Grimaldi quer começar? Não, você deu uma respiradinha, acho que você queria começar. Ah, boa, vamos pôr primeiro o organizador. Quer que eu repita? Eu acho que é mais quando a gente faz a diferença, né, de algo cenográfico ou algo Pinterest ou algo que as pessoas tenham só como estética, é um pouco diferente do que alguma ativação artística, né? Eu acho que é pelo fato da conexão das pessoas para o que está sendo feito. Então, quando a gente ativa algo pensando que vai ser algo artístico, é algo que a primeira questão é o que as pessoas vão sentir lá dentro, né? E não qual a repercussão que vai dar midiática ou qual que é o melhor take para o Instagram, mas sim qual que é a melhor sensação que ela vai ter nesse espaço. Então, acho que isso é uma premissa e é uma coisa que diferencia um pouco quando a gente pensa em ativar algum lugar com essa relação artística ou cultural. Tem pensamentos além dos mais tradicionais, que são pensamentos financeiros ou estéticos. Vou aproveitar. Eu acho que o Cauê, acho que começou bem explicando bem o que é, e acho que a diferença é muito esse impacto inicial que causa, né? Eu acho que uma boa decoração também causa um impacto, também traz beleza, mas quando você fala da arte, é como se você fosse um pouquinho a mais. E eu acho que tem alguns decoradores que às vezes brincam muito com esse jogo e até chegam muito próximo da arte ou colocam muito o artista ali dentro do ambiente.
Mas a arte, ela traz essa coisa uma conexão maior, então ela dá aquele impacto maior. E às vezes pode ser, aí depende, porque existem vários tipos de arte, vários tipos de artistas que vão abordar isso de formas diferentes, né? Mas então pode ser um impacto mais desconfortável, mais confortável, mais, às vezes, ativar uma memória ou não, mas ele dá um a mais. Então você sabe a diferença entre um espaço que está simplesmente muito bem decorado e um espaço que tem arte, né? Eu vou só acrescentar também no que a Carol falou, que eu acho que pra gente, enquanto artista, também existe essa diferença, né? A gente, pelo menos a gente, enquanto Lanó, já fez muito trabalho mais comercial, mais decorativo, e tá aqui num espaço em que a arte, ela tá acontecendo a todo momento, ela é viva e ocupa, de fato, o espaço, e a gente tem essa relação com o espaço, com as pessoas, isso também é muito positivo pra gente, enquanto artista. Na ordem mesmo? Pensando assim na minha experiência centrada na arte urbana, a transformação eu acho que ela vem não da inserção de uma pintura, de um mural no espaço, mas ela vem de uma maneira mais forte, mais concreta e mais duradoura quando a comunidade faz parte do processo. Não acredito em simplesmente entrar num espaço, num território que não é meu e deixar um trabalho e dane-se quem era esse território. Assim, eu acho que quando as pessoas participam desse processo, ela ganha mais força, mais corpo, e a força vai aumentando ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais força aquele trabalho tem naquele espaço. Mas num espaço como o Cura, que é um espaço privado, né, a gente tem que arranjar outras maneiras desse público participar da construção desse trabalho, né? Que não tem uma pessoa, um grupo de pessoas que moram nesse espaço, enfim. Então, acho que a gente tem que pensar no público que vai visitar esse espaço. E aí esse trabalho ganha força para essa transformação real. Fala bem demais, Pri, porra. Eu quando penso em revitalização, eu fico pensando que aquele espaço ele já foi habitado e ele carrega uma certa memória, né? Então, quando a gente chega nos lugares para revitalizar, foi o que a Pri falou, existe uma comunidade, né? Quando a gente chega no centro, a gente não tem uma comunidade que vive tanto isso aqui, porque isso aqui foi um prédio muito antigo, já foi um hotel, depois passou a ser uma ocupação, e hoje em dia a gente está revitalizando ele através da nossa arte, né? Então, mais do que decorar um espaço, é entender o que esse espaço era, o que esse espaço é, e também respeitar um pouco dessa memória, né, cara? A revitalização, ela respeita a memória do local sempre, né? E essa responsabilidade fica para nós artistas, né? Quando a gente tem que decorar um espaço privado, tal, também é o nosso trabalho, muitas vezes decorar, é uma coisa muito mais fácil de fazer, porque não tem essa parte de colocar as pessoas para consumir o nosso pedaço de arte, ela está ali só para ser apreciada, né? Quando elas vêm aqui, elas não só fazem parte do processo inteiro, como elas consomem aquilo que a gente construiu, né? Com respeito à memória das pessoas que já estiveram aqui, né? Bom, vou fazer uma pergunta aqui para o Cauê. Cauê, por que trabalhar com ocupações artísticas em edifícios que estão passando por processo de transformação? Eu acho que, vou fazer 3 perguntas, acho que você pode contar da sua trajetória, né, da Telesp do Convento do Ipiranga. O que acontece quando um espaço deixa de ser apenas uma construção e volta a ser vivido pelas pessoas? E qual o potencial do centro para esse tipo de iniciativa? Do centro de São Paulo, né? Vou deixar registrado para quem estiver ouvindo depois a gente. Tá. Tem muita coisa envolvida, né, quando a gente escolhe um espaço, mas eu acho que surge muito que eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, assim, né, e eu sempre fiquei não me sentindo muito pertencendo ao que está rolando, assim, nos universos. Então, putz, eu estava na faculdade, os amigos queriam pro bar beber, e eu falo, putz, eu não quero ir no bar beber, mas o que eu quero fazer? E eu sempre ficava buscando coisas que me sentisse pertencendo. E aí eu comecei a tentar criar esses meus mundos que me fizesse sentir vivo e me sentir próximo de um todo, né? E aí o próximo de um todo foi muito a relação com a cidade. Então, quando eu vinha para o centro, eu falava, caraca, essa cidade é de todo mundo, é minha também, eu aqui me sentia mais abraçado.
E aí eu comecei a fazer algumas ações na cidade para outras pessoas que não tinham contato com o centro também se sentir abraçados, né? E abraçados num olhar de vulnerável também. Você está andando na rua e fala, puta, agora é comigo, sabe? Eu não tenho ninguém me protegendo, né? Eu vou passar num lugar escuro, eu preciso estar confiante, não preciso ficar tipo, aqui eu tô protegido, porque a gente anda muito nos outros lugares da cidade com essa sensação de, tipo, se acontecer alguma coisa comigo, responsabilidade do governo, responsabilidade do segurança desse espaço e tal. E no centro eu percebia que quem estava no centro há 5 anos atrás era assim, cara, eu tô no centro, a responsabilidade é sua, assim, sabe? E aí é isso que me fazia sentir que aqui eu era eu. E aí eu comecei a fazer algumas ações para as pessoas se sentirem pertencendo nesses lugares mais vulneráveis. Então, pessoas que não frequentavam o centro começaram a ir para o centro. Não era só no centro, tinha outros lugares. Então, no Jaguaré, tinha em São Caetano, mas é sempre em lugares bem deteriorados. Então, eu fazia uma experiência nesses lugares para as pessoas se sentirem com outro olhar, de tipo, puta, eu passo aqui nessa ponte de carro muitas vezes, mas eu nunca percebi que ali embaixo tem um espaço interessante na cidade. Então, ativando esse espaço interessante, as pessoas começam a olhar para aquilo de uma maneira diferente. Enfim, fiz uma ação na ocupação 9 de julho, que eu trouxe, o foco era levar pessoas para a ocupação que jamais entrariam numa ocupação. Então, a gente criou uma narrativa, criou um conceito ali de um evento, e a gente fez um... Foi quando, Cauê? Puta, só para as pessoas, acho que, anos. se contextualizarem assim, 2021. O tempo. Legal. Foi pós-pandemia ali. Ah, legal. E, na verdade, eu criei isso daí porque a Carmen, que é a líder da ocupação, ela falou assim, Cauê, a gente precisa legitimar um pouco, legitimar a ocupação, porque as pessoas acham que ainda aqui é um lugar de bagunça, que é um lugar de coisas erradas, e eu quero que as pessoas entendam que não é isso. Mas não pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes. Então, o foco foi, então tá bom, então a gente não vai fazer para pessoas próximas, vai fazer para pessoas distantes, pessoas que têm poder aquisitivo alto, pessoas que não vêm para uma ocupação, que têm preconceito. Vamos abraçar elas e elas aqui dentro vão entender que isso aqui não é o que elas imaginam. E aí a gente fez isso, deu super certo. E aí eu comecei a entender que as ações também, elas eram muito sobre o espaço. As pessoas elas saíam do lugar muito impactadas e falando, cara, esse lugar é um lugar legal, um lugar de respeito, enfim, cada lugar tem uma característica, né? E aí o que aconteceu que logo quando acabou o projeto, no outro lado, incorporadores falaram, porra, meu, se você levou essa galera para dentro de uma ocupação, eu tenho um prédio, também tá abandonado há 10 anos, que era o prédio da Telesp, eu gostaria que você também tivesse esse olhar que você teve na ocupação para pessoas que não viriam para o centro, vir para o centro, numa rua que as pessoas não viriam, vir para essa rua através de algumas ações. E aí a gente começou a criar isso. E aí, digamos, quem tem prédio ou o mercado imobiliário começou a falar, puta, que interessante, o Cauê, o Cura, ele acaba atraindo pessoas para um lugar de vulnerabilidade e deixa esse lugar não mais um lugar de vulnerabilidade, mas um lugar de desejo. E aí foi assim que a gente foi se consolidando, né? E como era ainda era um momento das incorporadoras que elas não tinham projetos, a gente também fazia as coisas com muita autonomia, porque não tinha as incorporadoras não tinham envolvimento real naquilo, a não ser ter comprado o imóvel. Elas não tinham ainda o nome do empreendimento, não tinha nada em relação ao mercado, né? Então isso nos trouxe uma autonomia e aí a gente conseguiu fazer um projeto com que a gente acreditava. E aí isso começou a ser uma característica diferente também dos outros produtores. Então a gente não tinha também custos iniciais com o espaço. E a gente precisava fazer algo que fosse realmente
relevante para a cidade, porque senão não fazia sentido a gente estar nesses espaços. Então, quando eu falei do drive também, assim, de fazer algo cultural ou algo artístico, o drive é diferente. Quando você vai produzir, a gente criou esse drive. Então, antes de qualquer ação, uma produtora, normalmente, ela coloca, né, qual que é o custo disso, qual que é o retorno e tal. A gente nunca partiu desse princípio, porque para a gente estar nos lugares que a gente estava, a gente precisava criar impacto e não criar dinheiro para isso, sabe? Então, sempre o dinheiro, com esse modelo que a gente criou, não era a premissa. Então, o nosso desafio era criar lugares muito fodas, realmente transformar o entorno para a gente conseguir estar nesses espaços. E aí foi com essa característica que a gente foi se desenvolvendo. Legal. Bom, Felipe, você recentemente participou da revitalização de uma quadra numa periferia. O que muda quando um espaço público ganha uma nova identidade, a gente pode chamar assim? E o que mais te chamou a atenção assim, na reação dessas pessoas com a pintura e com esse processo, né? E me conta também, várias perguntas, vai gravando. E se existe uma diferença entre criar uma obra para ser contemplada e criar uma obra que vai ser usada pelas pessoas, e como entender, né, como você falou um pouco antes, né, como é que você entende a identidade desse território antes de propor uma intervenção? Boa pergunta. A gente fez a quadra Professor Washington no extremo leste de São Paulo. Foi uma ação que a gente chegou numa quadra que foi construída pela comunidade, na comunidade, no lugar dos carros ali mesmo. E quando a gente viu aquela quadra, a gente falou, pô, a gente podia não só revitalizar, mas dar um novo sentido à quadra, né, cara? Trazer não só a decoração, mas também o ato de ocupar a rua ali, né, cara? Os caras vendo a gente chegando, né? Existe cara, quer queira ou não, existe o privilégio de pessoas que moram no centro, né? Chegando numa periferia, então aquela galera olhando a gente, falando, pô, os caras chegam, os caras trabalham muito bem. Vendo um artista trabalhando profissionalmente, né, cara, com tinta, com processos, com equipe e tal. E a princípio, assim, eles acharam que eles iam pintar qualquer coisinha no chão. E na hora que eles viram um projeto sendo feito, assim, aquilo entrou num lugar de valorização pelo espaço, do território deles. Então eles tinham um território já valorizado pelo uso, né, pela função. E a partir daquela vestida artística no lugar, aquilo dobrou de valor, não só esteticamente, mas funcionalmente para eles, né, cara? Você via as pessoas olhando a própria quebrada com outros olhos, né, cara? Pessoas agradecendo algo que eles estavam ali sempre fazendo toda vez e a partir de agora era um novo lugar, né? O lugar que eles iam todo dia era um novo lugar. E ali é um lugar onde tem outras quadras que tem uma condição muito melhor, mas que as pessoas preferem ir nessa comunidade jogar por conta disso, né, cara? Não só da comunidade, como dessa ocupação artística também. Quando a gente chega num lugar, cara, a gente chega com muito respeito, cara, com muita humildade para entender o que a gente realmente pode fazer, né, cara? Não tem como a gente chegar numa ocupação artística chutando a porta, achando que a gente pode fazer tudo, pintar tudo da maneira como a gente quiser. A gente tem que entender como as pessoas olham para aquele espaço, não só as que gostam, mas as que não gostam também, né? Então, lá no caso deles, assim, a gente via muitas pessoas que desvalorizavam o espaço, um espaço esportivo, né? Mas que depois desse aporte artístico começaram a olhar com outros olhos, né? Então eu fico pensando, pô, por que uma vestimenta estética artística vale tanto hoje em dia fora do centro também, né? Principalmente para as quebradas. E aí, vendo a galera reagir àquilo, eu percebi que o valor que é criado em cima do trabalho artístico, ele é um valor inestimável, cara. Não teria como pagar aquilo, né, cara? E se fosse pagar, pensar num valor, o quanto valia aquilo tudo, o quanto de sentimento foi gerado, é um valor que não teria como chegar. Então é um pouco isso, assim, a gente chega devagarzinho, a gente ocupa da maneira mais respeitosa possível, e quando é um espaço público, diferente de um espaço privado, existe um cuidado, assim, não só em como a gente vai deixar o nosso trabalho, mas como vão ler o nosso trabalho, né, cara? Às vezes eu fico com um certo medo, assim, de como as pessoas vão ler aquilo, não só esteticamente, mas o conceito daquilo, né? Então,
é isso. Foi uma coisa muito legal que a gente fez e que deu muito certo. Tem vídeo na internet, se vocês puderem ver. Mas uma coisa que eu te perguntei, eu também fiquei pensando, né? Eu te perguntei qual era a diferença, né, de uma obra que vai ser contemplada numa parede e essa. Acho que tem também quase uma contemplação, né, das pessoas dessa quadra. Eu fico vendo. No dia eu fui rever as fotos e eu fiquei ali contemplando essas fotos, né? Tipo, da beleza desse trabalho, né? E tem para você uma diferença na hora que você vai criar o projeto? Você fala, não, isso aqui vai estar na parede de uma pessoa. Isso aqui vai estar na vida da pessoa. As duas vão estar na vida, né? Mas vão estar na vida de uma maneira diferente. Cara, eu não crio muita distinção, sabia? Eu não crio muita distinção. Porque, assim, a obra de arte, ela também vai ser usada, né, cara? Ela também vai ser contemplada todos os dias. Ela vai estar ali na casa da pessoa tal. Claro que coisas funcionais agregam mais valor, né? Então, ao invés de você pintar um quadro, você pintar um banco, por exemplo, às vezes a pessoa se apaixona pelo banco porque ela vai poder sentar no banco, né? Então, um pouco isso, assim, né? O design diz muito isso, né? Quando a coisa é funcional, ela ganha uma estrelinha ali, né? Então, acho que na parte da arte é isso também. Não são todos os lugares que você consegue deixar aquilo funcional e artisticamente pintado bonito, né? Então, uma conquista. Pri, você tem uma trajetória ligada a projetos realizados em edifícios ocupados e movimentos de luta por moradia. O que esses territórios te ensinaram? Qual o papel da arte em espaços que já carregam uma forte dimensão social e política? E você já presenciou mudanças concretas na relação das pessoas com o lugar depois de uma intervenção artística? Eu sei que sim. E como construir pertencimento sem impor uma narrativa externa sobre a comunidade? Só pergunta de prova para você. Aí pega no ponto fraco. Acho que quando fala da luta de movimento por moradia, é realmente o meu ponto mais sensível sempre, Eu sei, né? Por isso eu perguntei. Acho que essa trajetória, essa ligação aos movimentos de moradia, ela veio para mim muito antes de uma carreira artística, né? Então, o aprendizado com movimentos como a Frente de Luta por Moradia, né, a FLM, é algo que está presente na minha vida desde a adolescência, assim, então aprendi muito. Acho que foram e são esses aprendizados os grandes incentivadores, eu acho, também, para ter um trabalho que aborda esses temas. Acho que falar de casa, falar de moradia, falar de se sentir pertencente, se sentir acolhido, tem tudo a ver com a arte urbana, né? Então, são tantas histórias relacionadas a isso, assim, acho que tanto em trabalhos que foram realizados em ocupações, quanto trabalhos que não, mas que falam sobre morar, falam sobre o lar, falam sobre a casa. Então, todos eles fazem parte, na verdade, de uma grande discussão, assim. Então, essa discussão do direito à segurança, do direito à moradia, do direito a uma vida digna, ela faz parte da minha produção como um todo, né? Então, eu consigo sentir, né, esses feedbacks que as pessoas dão no processo de pintura, não só no resultado final. Mas acho que tem o projeto específico, né, que é do Residencial Elza, que é um projeto muito marcante porque ele durou anos, assim, né, essa construção em conjunto com a comunidade, porque, para quem não conhece, o Residencial Elza Soares fica ali na Santa Cecília, na Rua Helvétia. Ele costumava ser um hotel, o Hotel Lorde, que era um hotel de luxo, frequentado por vários artistas, enfim. E durante a minha adolescência, esse prédio foi ocupado pelo pessoal da Frente de Luta por Moradia. Uma das líderes comunitárias é a Eliette, que é a mãe de uma das minhas melhores amigas, então ela sempre foi uma influência muito grande para mim, assim, cresci dentro da família dela. E eles fizeram essa ocupação e eu lembro que quando eu comecei a pintar, assim, os murais, a Eliette falou assim para mim: quando a gente tiver a ocupação, né, certinha, regulamentada, for um edifício, eu quero você fazendo um mural lá. E isso demorou anos e anos, assim. Então, a minha carreira, ela mudou completamente nesses anos, acho que uma década, enfim. E, na verdade, foi antes de eu começar a pintar mural que ela falou isso. Então, nesses 10 anos, mudou tudo na minha carreira, mudou tudo dentro do Elza, mas as pessoas que faziam parte desse projeto continuavam as mesmas, que eu conhecia desde quando eu morava na Zona Leste, no mesmo bairro que elas, assim, no bairro do lado. Então, poder acompanhar elas nas manifestações,
nos processos de reforma do prédio, de decisões coletivas, né? Porque existem várias decisões que acontecem nesse período de reforma com os moradores. Para depois tudo isso culminar no mural, para mim é o mais interessante, assim. O menos importante para mim é o resultado final do mural, mas sim esse conjunto de fatores que me trouxeram um crescimento pessoal enorme, assim, foi um aprendizado muito grande com essas pessoas, e eu pude retribuir através desse trabalho, né? Então, acho que ver as pessoas emocionadas, né, se sentindo em casa e poderem falar, ai, que prédio que você mora? Ah, é aquele que tem um mural, tem 2 murais na frente e tal, tipo, isso é muito gostoso, porque você fala, caramba, eu, de alguma maneira, faço parte desse processo de se sentir em casa. E eu sei como, para mim, isso é importante. Então, para essas pessoas também. Eu acho que esse é um exemplo de grandiosidade nesse processo. Legal, agora para vocês, meninas. Como o mural pode fortalecer o sentimento de pertencimento? E existe algum projeto que vocês sentiram que a comunidade passou a enxergar aquele espaço de uma forma diferente depois de uma intervenção? E como a escuta do território influencia a decisão criativa de vocês? Lembrei de uma. Eu estava pensando, eu lembrei. Eu lembro de alguns projetos que a gente fez, que a gente teve a participação das pessoas do lugar no projeto, né? Então, a gente já fez uma vez, por exemplo, uma ação num CAPS, em que os jovens que frequentavam o lugar, eles pintaram o muro com a gente, né? Então, era uma composição nossa, a gente marcou, delimitou as áreas e eles ajudaram a preencher. E foi muito louco, assim, sentir o quanto eles estavam se sentindo parte daquilo, de uma coisa que ia ficar num espaço que é deles também, que eles frequentam. E acho que quer falar. Tem uma que é muito forte, que eu acho que a gente fez, que foi numa residência da prefeitura, né, para homens idosos em situação de rua. E aí eles conseguem morar nesses espaços, né? E eram, sei lá, acho que moram lá, eram 200 homens, era um lugar com muita gente. E a gente fez uma ação social com uma escola, a gente chamou e a gente fez esse esquema também de marcar e os adolescentes, os pais da escola pintaram. E aí, no meio para o final do projeto, uma das partes do projeto era interagir com aqueles idosos, né? Porque são pessoas muito abandonadas por tudo, né? Pelo sistema, pelas suas próprias famílias, etc. e tal. E aí, teve várias coisas bonitas, mas um cara olhou para mim, ele falou assim: antes aqui parecia uma prisão. E agora eu até quero ficar. Porque você vê que eles ficam nessa coisa de querem ficar por uma necessidade, mas não se sentem em casa, né? Que era o que a Pri estava falando. Então, assim, eu até fico emocionada, parece boba, mas assim, foi muito impactante. Um cara com uma vida gigante, um cara de 70, 80 anos, virando e falando isso. Parecia uma prisão esse lugar. E foi por causa da arte, né? E por causa dessa coisa desse processo de criação, que foi muito o que o Grimaldi falou também, que assim, eles verem as pessoas que estão nesse espaço, né? Verem você criando é muito diferente de quando você chega e já está pronto. A gente fez algumas escolas também e tinha os meninos jogando bola, a gente fez durante o intervalo, aí metade, a gente estava pintando também piso, parede e tal, e metade do tempo os jovens ocupando o resto do pátio e a gente pintando. E você vê que essa interação, ela muda tudo, porque não foi, mesmo que ele não esteja lá pintando junto, mas ele vê a criação, faz a pessoa se sentir parte daquilo, de alguma forma. E todo mundo tem muito orgulho de, eu vi fazendo, né? Eu vi elas pintando, você viu como elas fizeram? Assim, muita gente que está aqui, inclusive, está aqui por causa dessa curiosidade que as pessoas têm na criação artística, né? As pessoas têm essa vontade de ver, porque pra gente é comum. A gente trabalha com isso, sei lá, cada um aqui, mas a gente trabalha com isso há 15 anos. Então, pra gente já é meio parte do dia a dia, mas pra quem não tá no meio artístico, é muito curioso. É muito, às vezes, muito impactante, às vezes tem uma vontade que a pessoa mesmo queria, tem um lado ali que ela queria também explorar. Então, as pessoas gostam muito de fazer parte. Então, quando a gente entra no espaço e constrói com a comunidade, que nem a Ju falou, e que a gente já fez isso em outros espaços também, mas ou nós mesmos, mas as pessoas veem essa construção, muda esse pertencimento. E é muito legal você sentir que você, de alguma forma, está
ajudando, né, as pessoas a se sentirem melhor. Não só pela parte estética, que obviamente melhora muito, né, porque tá lá, é uma coisa bonita, traz uma vitalidade, tem a beleza, ela faz muita diferença no cotidiano humano, né? Mas não só por isso, mas porque ela viu aquela construção, viu o empenho, viu o esmero e manualidade, né, Rilde? Das pessoas, e isso faz muita diferença. Assim, é um privilégio, assim, do nosso trabalho. A gente sai, às vezes a gente está exausta, mas a gente sai contente, né? Só acrescentando que eu fiquei pensando também, que a gente tem uma trajetória que talvez seja contrária à de muitos artistas, porque a gente começou pintando murais internos, para depois pintar murais externos e aí, consequentemente, também espaços coletivos, assim. E no mural interno o processo é muito diferente. O cliente tem que aprovar o seu trabalho, ele já sabe o que você vai pintar, inclusive talvez ele até fique lá olhando para ver se está igual o projeto. Quando você pinta um lugar coletivo, as pessoas não sabem o que vai sair dali. Então, elas vão acompanhando esse processo, elas vão tentando adivinhar o que vai ser, elas vão se surpreendendo, e isso é muito, muito legal. Assim. Eu acho que o que vocês, né, o que traz, né, uma linha, né, nesse trabalho é justamente isso, né, esse poder, né, que a arte tem, né, de chegar no lugar, né. A gente na Aborda já fez muitos projetos, né, com o Felipe, com a Pri, com vários outros artistas no Brasil, fora do Brasil, e eu acho que todos de alguma maneira, né, os que são mais importantes para a gente, que mais a gente fica na memória, são esses projetos de alguma maneira mudaram o lugar, né. Tipo, vários, né. Às vezes a Pri vai viajar para um lugar e aí ela manda uma foto, né, com uma ideia, e aí vira uma outra coisa, e, enfim, isso é de uma potência, assim, é impressionante. A gente já pintou muitas escolas, acho que as escolas têm isso, né? As crianças, elas são impressionantes, assim, porque elas ficam ali e principalmente quando você pinta escolas públicas, né, dá essa possibilidade também da criança se enxergar nesse lugar do futuro, né, de poder também ser fazer parte de uma ação de mudança no futuro daquele lugar, né? Eu acho que isso é incrível. Acho que esse projeto que o Felipe fez, né, o Pedro, que está aqui fazendo o nosso vídeo, ele mora lá, né, e aí ele veio para cá filmar, e ele hoje comentou comigo, nossa, mudou o lugar, né, e de fato mudou, né, porque se mudou para mim vendo uma foto, né, imagina para essas pessoas. E eu queria que vocês contassem, a gente pode começar pelo Cauê, qual foi o projeto, né, que vocês perceberam que teve maior impacto, mais evidente, assim, na transformação de um lugar que vocês já fizeram? Eu acho que o, o é que a gente fez as ações nos espaços e depois desses espaços também tiveram outras ações. Então eu não posso falar que graças a só as nossas ações mudou completamente, né? Mas o espaço onde era o prédio da Telefônica foi uma transformação bem grande, assim. Quando a gente chega aqui mesmo, tem várias sutilezas, né? Só de você trazer gente para um espaço, o espaço já, cara, ele vai repelindo assim coisas ruins e vai mudando, não só energeticamente, mas só o fato de quando você veio aqui, sei lá, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a rua já era outra aqui na frente, né? Aqui você entrava, tinha um monte de colchão, cocô, lixo aqui no gradil, né? Sem a gente fazer nenhuma intervenção de falar, olha, vamos retirar tudo isso daqui, só de trazer pessoas para cá já vai se organizando assim de um jeito orgânico. Mas eu acho que mais do que o espaço, o que vem muito, né, até do que o Grimaldi falou, por exemplo, da quadra, por exemplo, ele não mudou o futebol da galera, né? Não é sobre o que estava sendo feito ali, mas é o envolvimento com as pessoas. Então não é só com o espaço também. Então eu acho que o projeto que para mim teve mais função assim artística não foi só sobre o espaço, que foi o da ocupação, que realmente quem saiu de lá tipo saiu com um bug, assim, sabe, tipo, como é que eu tive uma das melhores experiências da minha vida dentro de um lugar que eu achava que era um lugar totalmente zoado, sabe? Eu acho que o da ocupação tem isso, né? Porque ele transformou as pessoas que foram, né, e as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Que eu acho que tem um pouco, né, se a gente pensar esse espaço aqui, ele, para os artistas, é muito interessante, né, porque eles repensaram o trabalho, cada um repensou o trabalho para esse lugar que estava aqui. Para as pessoas que vieram, teve, mas acho que nada como você está falando na ocupação, né, de você
transformar o olhar daquele que visita de uma outra forma, né? Que também é importante, né? Não só para quem está ali, mas também para quem passa a ver aquele lugar, né? Aí isso que é o maior impacto. E aí eu acho que, por exemplo, quando a gente fez essa ação aqui, o desafio maior era ser relevante para os artistas, mas relevante para o seu desenvolvimento pessoal. Então a gente, né, fez várias dinâmicas e tentou fazer várias coisas que muitas coisas também acabaram que não conseguiram ser concretizadas, né, por agendas e tal. Mas quando a gente pensa num projeto, tipo, a gente não pensou, vamos chamar um monte de gente aí, fazer um monte de coisa no prédio. Não. Começou já de um lugar, puta, o que vai ser relevante para eles se desenvolverem, né? Qual que é o olhar para os artistas? Vamos ter, né, todas as quintas-feiras antes do projeto, fazer reuniões de vulnerabilidade, olho no olho. Então, eu acho que o impacto, ele é algo que, às vezes, para o cara que está sentado aqui, ele vê uma coisa, mas o que a gente tentou e tenta trazer nos projetos nunca é o que, de fato, aparece na mídia ou que as pessoas que vêm conseguem enxergar, assim, né? Porque às vezes as pessoas vêm, tiram foto, falam, ai, que lindo esse lugar, mas talvez não tenham percebido. Eu, quando vim aqui, eu acho que, não sei, tem uns 5 meses, né? Quando você me mostrou, eu falei, não, é isso, uma transformação enorme. Quando a gente chega aqui, é lindo, mas tem uma sutileza que a gente não vê nesse resultado final, né? E eu acho que é o que você estava dizendo, né? O impacto, ele varia, né? Pode ser um impacto mínimo, né? Como você falou, né? De uma micro-relação, ou um impacto gigantesco por uma comunidade toda, né? Eu acho que, né, o que o Guima falou também do valor, né? Puta, quanto que vale? Não tem um preço. Nós estamos muito acostumados a tangibilizar tudo, né? Então, nossa, foi legal a ação que vocês fizeram, porque vieram tantas pessoas. Foi legal, porque o prédio ficou cheio de arte. Ficou legal, porque saiu na imprensa e tal. Mas quando a gente fala de arte, esses números, eles às vezes são os que menos importam, assim. Como que você vai falar, vai medir, puta, o cara que jogava a bola lá, ele só começou a ir naquela quadra porque mexeu com... Nem a gente sabe o que aconteceu ali, né? Então, quando a gente, enfim, fala sobre essas ações, né, relacionadas com a arte, é por isso que é difícil falar muito, porque é muito sutil e intangível, assim. Na verdade, essa questão do projeto favorito. Sim. Eu acho que eu ficaria com aquele que eu falei mesmo, do CAPES, assim, porque eu acho que, para mim, ele foi muito interessante por ter a participação das pessoas que frequentavam aquele lugar, né? E que eram pessoas também com alguma vulnerabilidade. E por serem adolescentes também, eu acho que isso foi mais legal ainda, sabe? Mais divertido de ver eles encantados com aquilo e de fazer parte daquilo. Eu falei dos idosos, que foi muito impactante, mas um que também foi muito legal que a gente fez foi numa instituição chamada FESO, que é para meninas, e ela dá formação escolar e também profissional. E aí a gente fez uma atividade com vários voluntários e tal, só que eu ainda faço um trabalho lá. Então, já faz quantos anos? Isso faz uns 3 anos. Acho que mais até, né? E aí a gente fez um muro externo e muros internos. Os muros internos estão super bem, mas os muros externos já estão, né? Eles vão ficando mais velhinhos, assim. Mas sempre que elas descobrem que foi a gente que pintou, que eu fiz parte da dupla que pintou, elas piram. Nossa, foi você! Aí elas até brincam, a gente precisa mesmo fazer um muro externo, então caso alguém tenha interesse na brincadeira em ajudar. Mas assim, as meninas adoram, marca e são alunas, né? E vão mudando. E todas entram, todas amam. Então, assim, é um espaço que elas usam e que faz diferença na vida delas o fato de ter pintado. Ainda mais quando elas sabem que elas conheceram o artista. Então, é muito legal, assim. É um trabalho que ficou muito querido no meu coração, por ter um envolvimento com a ONG. Eu acho que o Cauê falou isso sobre como medir, né? E eu percebo que a gente tem que estar muito aberto, assim, para as sutilezas das coisas. Porque tem retornos que não necessariamente eles são falados, as pessoas não falam, mas elas demonstram da maneira delas, né? Então acho que cabe a gente entender, ter essa sensibilidade para perceber. Tem um projeto que me marcou muito, que foi a minha participação no Delas Fest, que é um festival de arte urbana na Galícia, na Espanha. E
quando eu vou para esses festivais internacionais, eu não levo um sketch, eu não levo um planejamento de nada do que eu vou fazer. Eu simplesmente vou e em 10 horas, às vezes 8 horas, eu descubro o que eu vou fazer, assim. Então, eu parto desse princípio de que eu vou chegar no lugar e eu vou dar meus pulos, assim, eu vou conhecer as pessoas, eu vou sair conversando com todo mundo e eu vou entender o que me interessa, assim. Com eles teve uma coisa diferente no processo, que é muito legal, que o festival viabilizou uma conversa online entre eu e os vizinhos, então isso foi muito legal. Então, acho que um mês antes de eu ir para Santiago de Compostela, eu fiz uma chamada de vídeo com a vizinhança, assim, e aí eram só senhorinhas e alguns senhores, o que já é pra mim, tipo, ai, tô no meu mundo ideal. Esse é o público que eu gosto de conversar, né? E aí, eu tinha visto algumas delas, quando cheguei lá, era como se a gente se conhecesse, assim. Então, já chamava pelo nome, contava coisas, eu tinha pedido pra elas me separarem algumas fotos, algumas lembranças de família, objetos, enfim. Elas separaram tantas coisas que, enquanto eu já tava pintando, elas traziam mais coisas. Do tipo assim, você não vai usar esse sapatinho de quando eu tinha 3 anos? E eu, tipo, não, já tenho a ideia, já tô pintando, tá acabando já. Mas 3 senhoras eu escolhi, né, fazer uma pintura delas. Elas são bem conhecidas na vizinhança, o mural ficava no final da rua delas, né? E elas participaram ativamente, assim, cada uma tinha um jeito muito específico de demonstrar que estava gostando. Uma delas, que era a Aurora, era a mais efusiva, assim, então ela vinha, abraçava e mostrava foto, e ela é aquela pessoa expansiva. E tinha uma outra senhora que não, mas ela todo dia passava 1 hora observando o que eu estava fazendo, super séria, mas todo mundo já me falado, ela é assim, mas ela tá amando. E eu, tá bom, então tá bom, né? E aí, aconteceu que no último dia que eu terminei o mural, a filha dessa senhora que era mais efusiva, que é a Aurora, ela faleceu. Então a Aurora não pôde ir lá ver o mural porque ela estava no velório da filha. Era uma filha também já idosa, já estava com um processo de doença muito longo. Então ela não pôde ir lá ver o mural. E aí os outros vizinhos me falaram que estavam no velório de manhã junto com a Aurora e que ela tinha falado que, embora fosse um dia muito triste na vida dela, ela estava feliz porque quando ela voltasse para casa ela ia ver o mural. Então, assim, isso é uma coisa que só é possível de saber quando você cria essa relação com as pessoas. Quando você estabelece também esse espaço de confiança, de cuidado mútuo, né? Porque são esses detalhes que mostram que você está no caminho certo, assim, né? Que os seus interesses, eles também estão indo de encontro ao que vai fazer bem para o espaço, para as pessoas, que a criação não é uma coisa egocêntrica. Eu acho que, claro, quando a gente fala de artista, a gente fala, o artista tem o ego, não sei o quê. E eu posso até concordar com isso, mas eu acho que cabe aos artistas, perceber esses grandes presentes, essas grandes oportunidades que esses espaços e esses tempos, eles dão pra gente, assim, para que a gente não torne só o trabalho relevante, mas que torne a sua presença enquanto pessoa, não como artista, enquanto pessoa mesmo relevante naquele lugar também. Que você se tornou uma pessoa importante para aquela comunidade, para aquelas pessoas, que existe um carinho por você também. Eu considero isso de extrema importância, assim, no processo. Para que não sejam só números. Ah, pintei X murais em X países e é isso que interessa. Porque isso, na verdade, não interessa. Então, são essas sensibilidades que acho que são as que têm que ser mais valorizadas. Boa. Eu tenho uma coisa muito parecida com a Pri, que eu pintei muito ocupação na minha vida, né? Antes de me tornar um muralista oficial, eu aprendi a pintar murais nas ocupações. E há 10 anos atrás eu fui convidado pela Carmen para fazer o 9 de julho, né? A ocupação 9 de julho, pô, uma das mais famosas de São Paulo. Caiu essa responsabilidade para mim, ela me chamou pessoalmente, eu cheguei lá. A ocupação estava repleta de grafites e de murais, né, cara? Não tinha um espaço sobrando.
E aí eu entrei na ocupação e falei, cara, e esse corredor aqui? O cara falou, cara, o problema do corredor é que as crianças vão querer pintar junto com você. E eu falei, tá, né, cara, vamos, né? Só que eu achei que eram tipo 5 crianças, e eram tipo 30 crianças. E aí eu olhei pro Rafa na época, eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, cara, vamos proteger o chão, eu faço uma bolinha de cada cor em cada letra onde se pinta, criançada mete bala e depois eu vou e conserto. Ele falou, puta, cara, perfeito. A criançada lá 6 horas pintando sem parar. Eu fui no final, recortei tudo, deixei bonitinho e tal. Semana seguinte ela me liga e fala, cara, as crianças passam lá, elas amam o mural que elas fizeram, tal. Então isso foi uma coisa muito forte pra mim, assim, eu pensei, cara, foi a primeira vez que realmente eu risquei e deixei alguém pintar aquilo, e eram crianças da ocupação, né, cara, que pertenciam àquele lugar. E aí, 10 anos depois, agora, cara, semanas atrás, a Carmen me ligou de novo e falou, Grimaldi, a gente vai repintar a parte de dentro, você tem que refazer o seu negócio. Eu falei, cara, tá lá ainda, né, cara, 10 anos dentro de uma ocupação, a chance de ter sumido era muito grande. E tava lá. Então, esse foi o meu trabalho mais bacana, assim, já faz bastante tempo, mas foi um que deixou herança ali. Bom, vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo, né? Vocês já realizaram projetos em escolas, instituições e espaços comunitários financiados por empresas. Como essas experiências aconteceram, né? O que muda quando uma empresa decide investir na transformação de um espaço através da arte? Quais foram os impactos mais significativos, né, sobre esses projetos? E vocês acham que o setor privado pode ser um agente positivo na transformação urbana? Fusão, hein, Carol, você vai criar aqui. Você gosta, né? Então, assim, a gente, resumindo, né, pessoal, que ela estava falando, a gente faz muitos trabalhos comerciais para empresas e a gente faz muitos trabalhos comerciais que não são de empresas, né, que não são privados. E existe uma coisa no privado que é a contrapartida, né? Por nada nesse mundo que uma empresa vai pagar para você fazer um mural dentro de uma escola privada, um mural privado, e vai ser do jeito que você quiser, como você quiser, com os elementos que você quiser, não vai ser, né? Aquilo normalmente vai passar por uma aprovação, seu desenho vai passar por uma aprovação, vai ter aquilo, várias pessoas vão opinar, e isso, num lugar público, muitas vezes não, né? Então, por exemplo, o projeto do Célio, voltando à escola, ele chega lá e fala, Grimaldi, é esse aqui, ó, e só mostra o muro, entendeu? Mais ou menos o que a gente fez aqui, né, cara, no Cura, assim, cada um recebeu o seu espaço e a gente se desenvolveu através daquilo, né? Então, eu acho que os espaços públicos permitem que a gente atue de maneira mais livre, né? Porém, existe uma crescente no mercado, né, privado, né, de empresas que querem botar dinheiro nesses lugares da arte, né, onde você experiencia aquilo, você não consome nada, mas você vê aquilo, e que estão esticando a mão um pouquinho mais para o artista poder ser artista, né? Então não é aquela coisa que era de antigamente, do tipo tinha que ter uma coisinha de marca, tinha que ter uma corzinha corporativa. Hoje em dia existe uma cinta um pouco mais larga, assim. Eu acho que a gente conquistou esse espaço, né? Não foi algo que os privados querem colocar dinheiro na gente. Não, a gente conquistou esse espaço, né? A nossa entrega artística atualmente ela é mais valiosa do que você criar um espaço inteiro cenografado, entendeu? Construído com plástico, com adesivo, com vinil, entendeu? Você ter uma apropriação artística ali dentro de um espaço privado, de uma empresa tal, muitas vezes dá o que ninguém pode dar. Então é isso, assim, as empresas perceberam que a arte de fato funciona, né? Não só como integração, mas também como decoração dos seus espaços. Eu acho complexo também, porque falar de trabalhos com empresas e marcas é também muito amplo, né? Eu acho que tem uma característica minha, que a Carol concorda 100%, que eu sou muito irredutível em, eu ia falar algumas, mas em diversas coisas, assim. Então eu sou a pessoa que bate o pé e fala, não vou mudar, se quiser é assim. Então, às vezes não funciona, mas às vezes funciona. Então, assim, eu acho que tem que ser dado também em alguns momentos uma carteirada, do tipo assim, pô, olha a minha carreira, olha o meu trabalho. Você acha que você sabe melhor o que eu posso fazer do que eu? Assim, existe um briefing, ok, eu vou seguir esse briefing, mas assim,
quando eu crio um trabalho, seja um mural, uma ilustração, uma pintura, eu tenho experiência, eu tenho profissionalismo bastante para não falar, eu vou fazer o que eu quero e é isso, só da minha vontade. Não, existe um porquê, existe um conceito, existe um embasamento. Então, se você não valoriza a profissional que eu sou, como você valoriza a artista que eu sou? Assim, eu não acho que as coisas caminham separadas. É uma coisa só. Então, eu acho que às vezes a gente bate um pouco o pé no sentido de que se essa marca, se esse cliente chegou no meu nome e falou, não, eu quero que você faça, tá, por que você escolheu isso? Porque você acompanha a minha carreira de alguma maneira e você entendeu o que eu sou capaz de fazer, e, inclusive quando a gente fala de conexão com o cliente, conexão com as pessoas, conexão com o público. Se você me podar nesse processo que é onde eu brilho, o que sobra? Você não faz melhor do que eu, você faz o seu trabalho melhor do que eu, mas o meu trabalho você não faz. Então eu acho que é importante ter essa confiança também, que eu acho que é uma confiança criada com a experiência. É uma confiança que não é cega também, do tipo, eu sou melhor. Não, não é isso. Mas nesse quesito aqui específico eu me garanto. E eu preciso bater o pé nesse sentido. E acho que isso vai também, por exemplo, a gente que é agenciado, né, pela Borda, pela Carol, também tem nesse sentido da gente falar, beleza, eu sou ótimo no que eu faço, mas essa outra parte tem alguém que faz melhor. Então vai ficar na mão de outra pessoa, porque ali é onde ela brilha. Eu não brilho vendendo meu trabalho. Então, tendo a oportunidade de não fazer isso, é o melhor dos mundos. Então, acho que cada um tem que valorizar o trabalho do outro. E eu acho que o processo com as marcas é meio que isso, demonstrar que artista é também um profissional. E que o artista, ele não é uma pessoa que a gente imagina, né? Baixou uma inspiração, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu gosto de rosa, porque eu gosto de... Não é só por isso, gente. Você pode gostar, mas assim, o meu trabalho, ele é muito mais do que isso. Então, essas pessoas que caem de paraquedas nesses projetos, dessas empresas, das agências, enfim, elas chegam com uma confiança que aí você fala, peraí, você não sabe o que você está fazendo. Você não conhece arte urbana, você não conhece muralismo. Você quer fazer um projeto, mas você não sabe o que você está fazendo. Então, você precisa permitir que eu faça o que eu sei e você faz o que você sabe. Mas vocês acham que essa parceria, assim, né, de, por exemplo, né, trabalhos que vocês já fizeram, revitalizando espaços, né, até aproveitando para a resposta de vocês e do Cauê, né, que estão conectadas, né, que são pagas por empresas, né, por exemplo, a quadra que o Felipe citou, ela foi paga pela Souvenir, né, então, enfim, uma parceria aí que está usando a empresa de alguma maneira para revitalizar aquele espaço, né. As meninas têm algumas que elas comentaram, da Cirela, né, de outras marcas. O Cauê também tem parcerias com incorporadoras, né, que proporcionam essa relação da sociedade com a arte. Assim, vocês acham que isso dá para fazer uma boa, né, dentro da experiência individual de cada um, né, dá para fazer uma boa parceria que, de fato, entregue um resultado para a sociedade que dê valor? Assim, que dá para construir isso? Eu acredito que sim, acho que é por isso que a gente faz esses trabalhos também, porque a gente encontra, assim, muitas vezes os projetos que a gente faz são pro bono. Então, a gente não tem, muitas vezes, um financiamento também para fazer um mega projeto do jeito que a gente gostaria, com a qualidade técnica, com a segurança que a gente gostaria. Então, também é uma oportunidade para a gente, enquanto artista, ter esse aporte e entregar uma coisa muito bacana para a sociedade também, que a gente não conseguiria fazendo no nosso próprio bolso. E eu acho que, nesse sentido, existe um ponto muito positivo, que é demonstrar para o público quanto certas marcas, certas iniciativas, enfim, valorizam essa conexão do público com a arte, com os artistas, e não só através da comercialização de algo, mas da experiência de algo, que eu acho que é o que as marcas têm buscado muito, né? Fornecer experiências para as pessoas. Eu acho que essa combinação entre a arte e as marcas funciona muito bem nesse sentido também. Eu acho que tem só uma coisa que eu queria complementar, que é assim, eu acho que sempre é tempo de você educar o seu cliente, né, cara? Às vezes o nosso cliente, ele não sabe que ele pode ser educado, que ele pode aprender mais sobre aquilo, né? Então, um pouco que a Pri falou, às vezes dar umas carteiradas, assim, mostrar o que a gente sabe fazer, o que você já fez,
convence ele a ficar mais seguro e largar na sua mão, né? No caso da Subnew, a gente tem isso, assim, a gente tem uma empresa que ela confia cegamente no que a gente vai fazer e a gente pode colocar qualquer coisa, entendeu? Existem outras empresas que têm menos essa abertura, que vai te travar mais, mas sempre é tempo de educar, né? Sobre o que o Grimaldi estava falando antes, eu acho que, sobre a parte da liberdade artística e tal, eu acho que a gente teve muitas boas experiências com as empresas que contrataram a gente para esse tipo de projeto em espaços públicos ou etc e tal, de revitalização, que normalmente, olha, tirando uma ou duas, mas a maioria dava muita liberdade, muito menos do que dariam em projetos particulares, tipo, dentro da própria empresa, vai. Agora, botando um pouco de fogo no parquinho, o meu problema, eu acho válido, eu acho super válido, a gente teve ótimas experiências, eu acho que se você, é isso que a Pri falou também, poxa, a gente não consegue bancar um trabalho desse tipo, então que bom que tem gente que banque, mas eu acho que às vezes, e aí vem a parte da educar, que o cliente entende porque ele está fazendo um trabalho social que tem uma contrapartida real para ele, a gente tem que fazer o trabalho social também. E aí vem um pouco do menosprezo do trabalho do artista. Porque uma coisa é você, por exemplo, que nem o caso lá da escola que a gente foi e fez a moradia lá dos idosos. Ninguém estava ganhando dinheiro ali. A escola não estava, conseguiu doações para comprar as tintas, a gente conseguiu doações para as tintas também. Então estava todo mundo que estava envolvido estava tirando do seu próprio tempo, do seu próprio bolso. Lindo. Mas muitas vezes tem gente ganhando dinheiro ali atrás, entendeu? Só que para o artista é o trabalho social. Aí vem o educar o seu cliente. Não, não é. Então, assim, existe um benefício muito grande dentro do sistema econômico, etc., que a gente vive, que bom que existe certo incentivo para que as empresas tomem essa partida e façam isso, e eu acho que a arte, ela traz coisas belíssimas, e os artistas estão aí, eles têm que ser usados para isso, etc. e tal, mas existe esse problema de entender a profissão artista como uma profissão artista e como um profissional que tem seus custos e vale ali. Então tem que ter um pouco desse cuidado, o que pode ser um ambiente muito cinza, assim, porque nem sempre é muito óbvio ver o que está rolando no aproveitamento da classe artística e o que é uma oportunidade legal que você tem que ser aproveitada. E às vezes eu acho que o artista, ele fica meio nessa corda bamba de tipo, vou aceitar porque o projeto é legal, mas estou me sentindo explorar. Assim, eu acho que todo artista já passou por essa situação, de você fica meio, tá, quero, mas não sei se estão me explorando, entendeu? Então, e tem essa coisa de, eu acho que é uma coisa relativamente nova aqui ainda no Brasil, eu acho que a gente ainda está aprendendo a trabalhar com eles de certa forma, eles estão aprendendo a trabalhar com a gente também, e dentro desse sistema, dentro desse aspecto social, etc. e tal, então acho que tem um tempo aí de educação, mas que o artista ele tem que aprender a se colocar, o que normalmente só é um artista com muita experiência que vai conseguir fazer, e também um artista que vê seu valor, que sabe quanto pode ganhar, sabe quanto deve, etc. e tal, para conseguir se colocar num lugar de falar, olha, até aqui, beleza, a partir daqui a gente está falando de outra coisa. Então, para mim, essa complexidade. Inclusive, complementando o que a Carol falou, e também, assim, em 12 anos de Lanós, a gente já teve experiências, eu acho que até que a gente já teve algumas também que não deram liberdade mesmo, assim, nesse sentido de empresas que estão patrocinando alguma ação social. E além disso que ela falou, acho que também tem uma questão da nossa imagem ser usada. Isso às vezes me incomoda um pouco, assim, né? De você fechou um trabalho de pintar um mural. Só que aí essa empresa, como ela está fazendo essa ação social, obviamente isso não é só porque eles são legais e bons, né? Eles querem vender alguma coisa, eles de alguma forma estão monetizando isso ou com alguma contrapartida, enfim. E aí tem aquela coisa de, então vamos tirar as fotos dos artistas fazendo. Ou então todo mundo que estiver pintando vai estar usando uma camiseta com a marca. E coisas que no fim você acaba descobrindo só na hora que você está lá pintando, assim. Porque não teve um contrato ali que você ia ter que aparecer nas fotos pintando. E você também não quer ser a pessoa chata que está lá e vai falar assim, não quero ser fotografada. Talvez até tenha que ser às vezes, mas a gente nesse sentido é péssimo, assim. E eu acho que algumas vezes a gente já passou por isso que me incomodou um pouco, mas também a gente não pode ser ingênuo de achar que essas empresas estão só querendo fazer algo pelo bem, assim, elas estão querendo vender alguma coisa através disso também, e por isso também que é muito importante que os artistas sejam pagos para participar disso e não fazer um trabalho voluntário para a empresa sair bem na fita, sabe? Bom,
como artista, eu faço instalações também, né? E muitas vezes quando alguém quer me contratar para fazer uma instalação, uma empresa, eu percebo que às vezes ela não sabe o que ela quer passar para o cliente, por que ela está fazendo aquilo, mas ela precisa fazer aquilo por algum motivo que nunca é o motivo do que ela me procurou, assim, né? Então, acho que um exercício que eu trago um pouco é, se você está me chamando para fazer isso, você precisa me ouvir também, e eu preciso entender realmente o que você quer transmitir. E normalmente o que eu quero, o que a pessoa que contrata o meu trabalho, ela quer que o cliente sinta uma coisa que ela não sabe fazer esse cliente sentir. Então, eu tento convencer que, assim, cara, desse meu jeito é melhor, porque eu sei fazer isso, né? Então, eu acho que aí é uma conversa e de confiança. No começo, eu percebo que é mais difícil. Para o artista que ainda não tem muito tato, ou, na verdade, portfólio mesmo, assim, fica difícil ele falar. Muitas vezes a gente coloca, cara, você tem que confiar. Ah, mas por quê? Ah, porque eu sou Grimaldi, porque eu sou Cauê, porque eu sou Barbosa, por isso. Então, e por isso que ele está me contratando, né? Mas também é interessante ouvir o cliente, tipo, porque às vezes ele quer aquilo daquele jeito e ele quer aquilo daquele jeito. E aí você tem que fazer ou você sai fora, né? Então, várias vezes a gente já tipo falou, cara, isso daqui é melhor para nós dois você chamar uma empresa de cenografia para fazer, ou contratar um pintor para pintar, ou contratar uma empresa de evento para produzir seu evento, né? Então tem vários clientes com vários casos. Às vezes o cara só quer estar com a gente porque tem nosso nome. Nem interessa o que você vai fazer de fato, né? Às vezes agências grandes de publicidade, ele só precisa do seu nome. Ele fala, não, eu quero que... Aí você, não, mas e aí, o que eu vou produzir? Não, calma aí que depois a gente vai ver isso aí. Eu só preciso que tenha um artista com essas características para eu vender para o meu cliente e o que vai ser a gente vê depois. Então cada um é um projeto, a gente precisa se relacionar de uma forma diferente. Mas eu acho que, por exemplo, agora falando no caso de ações, né, igual aqui no prédio, as marcas muitas vezes, aí o produtor ele tem que ter também uma consciência do que colocar e como colocar. Aqui, nesse evento, o Cura como produção, ele teve como, num princípio, mas a gente não queria ter marcas envolvidas. Porque se a gente falar, cara, se a gente ganhar com esse projeto, os artistas também vão ter que ganhar, que é o que vocês estavam falando, né? Puta, muitas vezes se sentir usado. Então, vamos abrir mão de ter marcas, porque nenhuma marca vai conseguir pagar a quantidade de artista que tem aqui, a quantidade de visualização que vai ter, e, enfim. Então, se a gente não tiver marcas, esse projeto vai ser muito mais interessante, e vai ser muito mais verdadeiro e tal. Então, assim, as marcas, elas estão aí também, eu acho que muitas vezes não são elas que estão comandando o jogo, assim, também, assim, sabe? É claro que, puta, quando tem dinheiro é legal, né? Todo mundo, no final das contas, faz para ter o recurso, mas a gente também pode brincar um pouco com isso e fazer coisas diferentes, como foi a nossa escolha aqui. Legal. Bom, mas eu acho que também tem uma coisa, né, que pensando a cidade de São Paulo, cada vez mais, né, a revitalização dos espaços, né, está muito atrelada à gentrificação. E a arte, ela vem sendo, né, utilizada como um veículo, né, nesse lugar da gentrificação, assim, né. E eu queria entender como é que para vocês individualmente essa relação, assim, de chegar num lugar, fazer alguma coisa, né? Acho que o Cauê pode falar isso dos espaços onde ele já passou, e vocês, por alguns projetos, né, que já fizeram, né, com empresas, como é que é essa relação, assim, tanto da escolha e até de como é que vocês colocam o melhor de vocês para que aquilo, a gente obviamente sabe, né, o artista precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar os boletos, mas como é que vocês fazem esse balanço, sabe, entre algo que, sei lá, tem muitos lugares, né? São Paulo, ela está aí inteira sendo gentrificada. Então, como é que vocês veem o trabalho de vocês sendo usado nesse lugar? Assim? Como é que vocês conseguem trazer uma autoria? Como é que vocês conseguem trazer uma relação saudável, sabe? Que, de fato, leve
para a sociedade também algo, assim, que seja de fato um ganha-ganha entre essa tríade, né, vamos dizer, entre vocês, artistas, as empresas, né, e a sociedade. Eu acho que esse assunto é um assunto bem polêmico, né? Mas eu vou falar o que eu sinto como Cauê, independente do que eu faça. Mas assim, quando a gente faz as ações nesses lugares, eles estão muito detonados, assim, né? Independente de quem está nesses lugares, se são pessoas em situação de vulnerabilidade, se eles estão muito zoados. E aí Cauê, eu acho que, puta, eles merecem, esses lugares merecem estarem bem cuidados. Então, independente, não só bem cuidado pela ótica estética, mas eles merecem ter um pertencimento, né? E aí a gente acaba criando essas ações. Mas eu acho que, também trazendo a gentrificação, quando você tem um espaço que ele já está ocupado, mas por um movimento, sei lá, do hip hop, ou por um movimento que, se aquele lugar tiver ações que vão se tornar mais caro ou vão se tornar impossibilitado de ter aquele movimento, isso é um problema. Porque aí você precisa olhar para aquilo e falar que não, aqui já existe algo que é interessante que não seja removido pela questão financeira. Mas nos espaços que a gente acaba permeando, são lugares que não têm essa cultura, né? Então, é importante entender o que está acontecendo nesses espaços e como a gente vai atuar nesses espaços. E aí o assunto da gentrificação, eu acho que não é generalizada sobre o centro inteiro. Eu acho que ela tem que ser mais pontual e entender o que está acontecendo em cada lugar. Enfim, uma visão. Eu acho que você falou uma palavra boa, que eu acho que é balanço. Eu acho que até aí eu também vou falar de forma pessoal, porque a gente é uma dupla, mas aí a gente conversa em muitas coisas e outras, obviamente, cada uma tem sua experiência. Mas assim, no meu trabalho, eu busco esse balanço entre coisas que eu preciso. Eu tenho 3 filhos, começa, né? 3 filhos, um cachorro, preciso pagar. Enfim. Então, assim, você precisa viver, e a gente quer viver bem, né? Óbvio. Então, assim, existe isso. E aí, como, apesar disso, eu também posso doar o meu trabalho de uma forma para ajudar pessoas, ajudar no sentido de realmente fazer parte, levar arte, etc. e tal, de pessoas que não teriam a oportunidade de comprar o meu trabalho de outra forma. Então, é um balanço mesmo. Então, você fica de olho nessas oportunidades, se mete mesmo quando você não tem tempo, se mete nessas oportunidades em que você pode fazer esse balanço entre preciso pagar minhas contas e eu também quero que mais pessoas tenham acesso. E aí vem essa questão que eu acho que quando você fala de revitalização de espaços, o ideal é que as pessoas tenham acesso, e para mim é em quantidade. Eu acho que no sentido assim, e aí é da minha cabeça mesmo, não estou falando baseado em estudo nenhum, mas eu entendo que quanto mais a arte for acessível, mais artistas, mais estiverem ocupando espaços completamente diferentes. Então a gente está falando do centro, agora eu esqueci dos bairros mais distantes, que foi o negócio da FESO, mas enfim, de vários outros espaços longe, ou perto, né? Quanto mais estiver em todos esses lugares, mais vira uma coisa elitizada, porque você está em vários lugares. E você está em vários lugares de jeitos diferentes, de formas diferentes. E aí, isso vai se tornando tão mais parte da vida das pessoas. E aí vem a parte dos murais externos também na rua, que aí é o passar, né? Então, a pessoa não precisa nem morar lá, ela está passando e está vendo. Então, eu acho que quanto mais a gente faz isso ser acessível, e a internet também tem um papel, assim, muito fundamental, acho que hoje, né? Quanto mais a gente faz isso ser acessível para pessoas, mais a gente vai normalizando a arte, e as pessoas se sentem mais no direito de consumir a arte. Porque, às vezes, as pessoas não se sentem no direito de consumir arte. Esses senhores que estavam na casa, eles não sentiam que eles mereciam ter um espaço bonito. Um espaço que teve ali aquele cuidado e aquela criação, etc. Você via, e a gente teve várias histórias, e os homens se abriram muito, e homens, idosos, né? Imagina, não é fácil se abrir. E eles se abriram muito porque, de repente, eles se sentiram mais humanos, porque eles não entendiam que eles tinham direito de consumir arte. E aí, de repente, eles tiveram aquilo na frente deles, assim, colocado, e aí eles se sentiram, sim, viu que bonito? E aí deram opinião,
fizeram comentários e etc. e tal. Isso aconteceu em várias outras situações que a gente teve essa troca. Então, eu acho que quanto mais os artistas, a comunidade artística, e aí a gente até bota a questão das empresas terem interesse nisso também, mas levar isso para lugares diferentes uns dos outros, mais a gente está, de alguma forma, espalhando essa sensação de que, sim, não importa onde eu esteja, eu tenho o direito de consumir arte. E consumir da forma que eu quiser, e o artista que eu quiser, mas eu tenho esse direito. Eu acho que é uma questão muito delicada, assim, porque... E que eu muitas vezes me pego pensando mesmo, e pensando principalmente em relação ao centro, assim, agora. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também para, às vezes, não ter um olhar meio colonizador, assim, de, cheguei nesse espaço, e às vezes a gente não reconhece a arte que existe lá, mas às vezes existe arte, existem movimentos culturais ali que a gente, como pessoa que passeia pela região, não conhece. E eu acho que às vezes a gente pode cair nessa armadilha com uma boa intenção, inclusive, né, e que pode ser um olhar meio colonizador mesmo, de assim, vou levar para essas pessoas, né, que não têm acesso a isso, e às vezes elas têm acesso a isso e estão felizes da forma que elas estão também, sem a necessidade de ter um artista de fora levando a arte dele para lá. Mas eu acho que também surgem projetos muito legais, e principalmente projetos que levam em conta esse lugar, né, que está chegando e que não chega dessa forma de exploração mesmo, sabe? E de usar aquele espaço como um palco para esses artistas que, sei lá, às vezes vão fazer esses projetos e depois nunca mais vão voltar naquele lugar, né? Que a gente falou um pouco dessa relação de frequentar esse lugar que você também está pintando, e acho que aí a importância também de você tirar esses projetos só do centro, né, e levar para outros bairros. Eu acho que isso é muito importante, e acho que é isso, assim. Mas é muito delicado. Concordo, é extremamente delicado, mas eu percebo que as pessoas que não são artistas, elas às vezes acham que o artista tem um poder que, na verdade, ele não tem. Seja um poder de influência, um poder de escolha, um poder de negociação, às vezes a gente não tem. Então, muitas vezes, pode ser que uma pessoa fale, nossa, a Fê está participando de tal projeto, é muito diferente dos outros que ela participa. Mas a gente é força de trabalho também, e a gente está tão submisso a esse sistema quanto qualquer outro trabalhador. Então, muitas vezes, e quem é artista sabe, quão inconstante é o trabalho para um artista, quão inconstante é a renda para um artista, e quando você recebe, de repente, um projeto que você fala, putz, não queria participar disso, mas assim, eu não tenho escolha. Nesse momento eu não tenho escolha. Ou eu faço isso, ou eu não pago as minhas contas, ou eu não como, ou eu não sustento quem eu preciso sustentar. E às vezes tudo é muito ilusório, assim, as pessoas olham para a vida de um artista, para a carreira, para o Instagram e falam, oh, nossa, a pessoa tá podendo, tá estourando, não sei o quê. E às vezes não. E não quer dizer que ela esteja vendendo uma imagem errada, é que aquele é o portfólio dela. Ali ela tá mostrando o trabalho dela. Ela não tá ostentando uma vida pessoal, ela está mostrando o trabalho dela. O que você tá vendo é isso. São os momentos em que ela tá trabalhando e fazendo um projeto, não sei o quê. Mas quando a gente tá quietinho, ninguém pensa, nossa, por que a Pri não tá postando nenhum mural? Porque eu não tenho nenhum mural. Porque eu não tô fazendo um trabalho que, nossa, meu Deus, eu tô produzindo coisas para poder fazer dinheiro. Eu tô pensando em projetos para poder fazer esse dinheiro. Então, assim, é muito ilusório. Então, muitas vezes a gente não tem escolha. Eu acho que precisa ser olhado muito mais a produção como um todo, a carreira do artista, e pensar, tá, olhando toda a produção, quais são as escolhas que essa pessoa tende a fazer? As escolhas, se você for olhar nos trabalhos que a maioria de nós, acho que todos nós, ou vários amigos também, da arte urbana, enfim, são trabalhos pro bono, a maioria, os murais que vocês veem, são em periferia, são em lugares afastados, são em lugares que chamam a gente e falam, a gente não tem grana, você topa vir aqui pintar? E a gente fala na mesma hora, topo. Da onde vai sair o dinheiro para essa tinta? Do nosso bolso. Qualquer um que decidiu pintar a casa sabe que um quartinho
é um absurdo de caro. E cada dia mais caro. Então, quem está financiando isso? Quem financiou esse projeto? Fui eu. Como que eu financiei? Com os projetos que eu ganhei dinheiro. Você pode criticar o quanto for se eu me aliei à marca XYZ, mas quão crítico a gente pode realmente ser? Quão refém desse sistema o artista também é, e a gente que também é crítico e que a gente também é refém desse sistema vira e fala, olha lá com que marca que tá fazendo. Mas assim, é um pensamento muito mínimo. Enquanto isso, ninguém pensa exatamente isso. Quem está financiando esses grandes projetos muito legais com a comunidade que ele está fazendo? É ele, é ela que está pagando. Que às vezes sobra uma tinta de um projeto que fez com a Souvenir, que fez com a Uber, que fez com seja quem for, e aí você fala, pô, tô com uma tinta aqui, aquele projeto que me chamou da outra vez que eu falei, não tenho como ir lá pintar, agora eu vou dar um alô pra eles, falar, tô podendo pintar agora. Porque aí é isso, tudo isso custa caro. A instalação que a gente fez aqui no Cura, da onde que sai esse dinheiro? Quem vem visitar não se pergunta isso. Se pergunta, nossa, quem que tá financiando isso daqui? Mas não vê o esforço que todos nós fazemos para isso acontecer, para proporcionar essas experiências para as pessoas que visitam e para a gente também, né? Porque são experiências muito legais, que nem o Cauê falou, no processo aqui do Cura, a gente tentou fazer reuniões entre os artistas para que a gente tivesse realmente esse momento em que a gente tivesse um momento juntos enquanto artistas, porque geralmente a gente não tem. A gente entra num projeto, um nem deu o outro, assim, a gente entra, pinta que nem uns loucos, assim, 10 horas, 11 horas para terminar rápido, para aquele projeto ter um custo ainda menor, porque quanto mais dias você fica no projeto, mais ele custa também. E essas são coisas invisíveis para as pessoas. Então, pensar esse processo de gentrificação, parece que o artista tem um poder muito maior do que de fato ele tem. E eu acho que quando a gente vai falar de gentrificação, a gente tem que falar com outras pessoas de outros níveis, que não somos nós, meros peões da arte urbana, porque é isso que nós somos trabalhadores. A gente está muito mais perto do pintor da construção civil do que do engenheiro. Essa é a real. Quero pular essa pergunta. Putz, cara, você perguntou como que eu me sinto. Eu me sinto péssimo, né? Assim, na verdade, assim, antes de conhecer a palavra gentrificação, eu conheci a palavra gourmetização. Passei, tipo, quase 10 anos pintando fachada, como letrista e tal, e gourmetizei muitos lugares, só que só ia perceber depois, né? Aí depois que apareceu essa palavra gentrificação, eu percebia que para pagar meus boletos, vira e mexe eu estava numa gentrificada, ou gentrificando algum lugar, né? Então, eu como um exímio pagador de boletos, muitas vezes estou nesse lugar, falo, pô, isso aqui parece ser legal, quando você vê tem alguém filmando você sem você querer e oferecendo uma camiseta para você vestir, e é um pouco isso, assim. O meu contraponto é fazer os pro bonos nas ocupações, nas escolas e nas periferias, entendeu? É uma maneira de, tipo, reverter um pouco isso, né? É um pouco redução de danos, assim, né, cara? A gente já está causando dano, já, né? Já utilizam o nosso trabalho artístico para isso, então acho que o nosso trabalho é tentar reverter um pouco isso, né? Para fora, né, cara? Não central, assim. É difícil acreditar que a iniciativa privada vá querer paz e amor dos artistas, entendeu? Então é um pouco isso, assim, né? Minha visão é um pouco essa, assim, a gente tem que escapar, mas a gente tem que pagar, e assim, eu me identifico com o que a Pri falou, assim, eu tô muito mais perto do eletricista, do encanador, do letrista, do que tô, tipo, de um banqueiro, entendeu? Então é um pouco isso, assim, eu acho que a conta tem que ir para outras pessoas, assim, não é o artista o raio gentrificador, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui no final. Vou fazer uma última pergunta. Vamos assim, com mais alta, assim, né? Com energia um pouco mais alta. Que espaços em São Paulo vocês acham que mais precisam de investimento hoje em dia em cultura? E como é que vocês imaginam a cidade nos próximos anos, né? Nessa relação entre a arte e a cidade? Cara, eu acho que o movimento tem que ser descentralizado. Eu acho que a primeira coisa, se fosse botar um dinheiro que cai do céu, é fábricas de cultura. Fábricas de cultura têm o dinheiro e tal. É muito pouco dinheiro. Na hora que você vê o quanto que uma fábrica de cultura ganha para fazer o quanto ela faz, você fala, pô, cara, o cara tá pagando isso num mural no Sesc, entendeu? Então é um pouco isso, assim. Eu gostaria de enxergar o dinheiro indo para esse lugar. Eu acho que indo para esse lugar, talvez mude um pouquinho da história central, né? Se a gente continuar fazendo só esse trabalho de enriquecer, pintando, a gente não vai mudar em nada, né? Assim, então, acho que o dinheiro tem que ir para esse lugar mais periférico possível.
eu vou pegar o dinheiro que ele botou na fábrica de cultura e vou tirar. É polêmico, mas eu vou tirar. Eu trabalhei em fábrica de cultura. Você troca o dinheiro da Eu fábrica troco, de sim, cultura! Sim. É polêmico, mas eu vou tirar e eu vou colocar o dinheiro nas iniciativas independentes dentro dos bairros, assim. Porque, querendo ou não, a fábrica de cultura tem coisas incríveis, conheço profissionais incríveis. Mas eu tenho o grande receio de que o dinheiro que vai cair lá não vai ser distribuído corretamente, não vai para esses profissionais que fazem um esforço descomunal para fazer o trabalho com a comunidade, com turmas enormes, com pouquíssimo incentivo em troca de instrumentos, em material, enfim, eu não acho que esse dinheiro vai cair nesse lugar. Então, eu colocaria nessas iniciativas que já existem dentro dos bairros. E se eu puder puxar a sardinha, eu colocaria dentro da Zona Leste, pois sou Zona Leste, e eu acho que assim, eu colocaria o dinheiro na Vila Inhocuné, na Aricanduva, na Vila da Lila. Tem CEP. Eu concordo muito com o que a Pri falou, assim. Eu acho importante também que o dinheiro vá para a CEL, Fábrica de Cultura, mas eu penso muito nas iniciativas privadas, porque eu acho que tem muita coisa legal acontecendo que a gente não tem acesso, a gente não fica sabendo, e que são pessoas dali mesmo que estão produzindo e que, de fato, não tem dinheiro para isso e muitas vezes produzem aquilo por amor mesmo. Infelizmente, não tem um retorno financeiro e nem para investir mesmo no espaço. Então, acho que é muito importante que esses espaços recebam atenção assim do governo e, enfim, através de editais, e que os editais também tenham focos em descentralizar essas ações, né, que não sejam só feitas no centro. Eu sou das escolas, né? Eu tenho 3 crianças, uma em fase de alfabetização, uma escola particular, mais 2 no SEI. E eu acho que é a escola. É na escola. Nós já pintamos algumas escolas, pintei a escola do meu filho também. E assim, as crianças, o que elas recebem é uma fase que é muito de absorver. O que elas recebem ali, a escola é obrigatória, tá todo mundo na escola. O pai não tem que ter uma boa ideia de buscar um contraturno ou nada. A escola tá todo mundo na escola, né? Teoricamente, pelo menos. Mas assim, hoje a gente tem essa coisa de tá todo mundo na escola, tem vaga no geral. Até os pequenininhos, né, não tem mais vaga fila de espera, etc. Então tá todo mundo obrigatoriamente na escola. Então eu acho que é na escola. E eu vejo assim, as professoras fazendo um trabalho descomunal, tirando o coelho da cartola, assim, e hiper criativas, com habilidades artísticas surreais, se colocando assim muito mais do que deveriam, mas ainda bem, porque o benefício que eles trazem, a criança ter. Então assim, meu filho esses dias voltou lá falando lista de artistas, não sei, entendeu? E a professora trouxe e mostrou, e ele sabia, e aí ele conseguia dizer qual quadro era de qual quadro, vários quadros da Tarsila do Amaral ele nomeava e tal. Então, assim, eu acho que é bem meio piegas, né? Mas o futuro está nas escolas, e eu acho que as escolas, elas estão na periferia, elas estão no centro, então, assim, quanto mais escola, e eu gosto muito quando a gente faz trabalho com escola, a gente já fez, continua fazendo, eu acho que é isso. E aí, óbvio, as escolas públicas, mas também as particulares. Eu acho que tem que ser incentivado mesmo, assim. A importância, eu acho que o maior problema é que, infelizmente, ainda tem gente que não enxerga a importância da arte na educação. E é muita gente, não é pouca gente, não. Que acha que, pra que eu vou ensinar isso? Não quero que meu filho vire artista mesmo. Mas não é para ele virar artista. Se virar, beleza, mas não é necessariamente. O contato com a arte, ele é benéfico e, assim, é neurociência, assim, o tanto que o contato com a arte, principalmente nos primeiros anos e tal, ele traz benefícios para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu sou muito fã e eu acho que é esse o grande investimento, assim, a arte na educação, o mais cedo possível e até o final também, porque as escolas, elas todas largam a arte ali no ensino fundamental 1, no 2 e no ensino médio não tem mais, porque não cai no vestibular, não vê importância, e aí acabou. E aí você está criando um monte de gente que não entende o que consome, porque a gente consome imagem a rodo. E se você quer entender sobre o que você consome de
imagem, você tem que entender o que que é arte, por que que você está vendo aquela imagem e qual é o valor que você está dando para aquela imagem. Então, para mim, é isso. É onde merece assim o maior destaque, cuidado e atenção. Com certeza. Bom, eu falando como produtor cultural, que é muito louco, assim, falar isso, muita gente vai achar estranho, mas quanto mais dinheiro tem na cultura, não é melhor. Às vezes é pior, porque assim, eu vou dar um cenário a vocês. A gente depende de venda de convite e de pessoas trabalhando pra gente nos nossos eventos. Quando você coloca em grandes instituições com muita grana, você acaba com o Sesc, por exemplo, concorre com todo teatro ou lugares que precisam da venda de convite para remunerar os artistas, para criar peças, para capacitar o seu staff e tal. E eu acho que quando você, né, tem grandes instituições com muita grana, essa disputa você nunca consegue nivelar. Então, a gente tem um problema muito grande em contratar pessoas para trabalhar nos nossos eventos, em criar, a gente também cria alguns teatros, né, com enredo e tal. Para a gente conseguir manter uma equipe é muito difícil, porque eles estão acostumados a trabalhar em SESC, né, no SESI, que é uma verba que a gente não consegue, só na venda de convite a gente não consegue ter. Então, esse dinheiro ele tem que ser bem pensado, e eu acho que realmente nas escolas é o lugar certo, mas não em aula de arte só, ou porque a gente fala de arte, a arte ela é muito assim tangível, como vamos lá aqui, sentam lá, vamos pintar e tal, mas não, eu acho que arte é sobre também pensamento, né, mais sobre questões filosóficas, culturais e educativas em relação ao que representa e não a como fazer. E também capacitar, né? Eu acho que o nosso grande desafio hoje é ter parceiros capazes de fazerem as coisas. A gente tem ideias, mas a gente olha para um grupo de pessoas que conseguem executar, muito pouca gente consegue fazer alguma coisa assim. Como curador, a gente, né, faz as exposições assim, a gente fala, quem que a gente vai chamar? A gente vai atrás, às vezes fica lá pesquisando, mas você fala, cara, tem poucas pessoas com talento, e eu acho que isso é a falta também de base, e eu acho que esse dinheiro tem que ir para a base, para o pessoal estimular e aprender, e eu acho que é um pouco isso, mas eu acho que descentralizar é o caminho certo. E aí só mais um parâmetro em relação a isso, que é, tipo, os editais são muito legais, né, para estar com artes na cidade, mas às vezes eu sinto que os artistas, e aí também relacionando com os próprios SESCs e tal, eles ficam só esperando chegar o edital para fazer as suas coisas e sair de casa, né? Então eu acho que lá atrás os meus amigos que tinham banda, eles começavam a tocar na garagem de casa, eles pediam espaço, tipo, meu pai tinha um galpãozinho, pedia para ir no galpãozinho para vender o convite e mostrar o seu trabalho para os outros. Hoje em dia, eu vejo meus amigos que estão começando a tocar, eles ficam em casa escrevendo edital pra caramba, escrevendo, mandando, e nunca fazem um show. E aí, quando cai uma grana, eles aí, ou de edital, ou de patrocínio, ou de leis, enfim, quando cai essa grana, aí eles, puta, agora eu sou artista, aí agora vai, cria, faz álbum, faz um monte de coisa, mas eu acho que falta essa coisa de tipo, pô, vamos começar fazendo e tal, então eu acho que é essa a base. Bom, legal, gente. A gente está chegando no fim, na verdade a gente chegou no fim, essa conversa foi ótima, né? Acho que é bom pensar nisso, né? Que a revitalização dos espaços, ela passa quando a gente também revitaliza as relações, né? As pessoas, acho que é isso que acaba importando. Eu queria agradecer vocês, né? Todo mundo ter vindo, Felipe, Pri,
Carol, Ju, Carol, Cauê, todos vocês que participaram, né, que tiveram até agora com essa conversa. Como eu falei no início, essa conversa faz parte do meu podcast, que se chama Abordaria, que está no Spotify e no YouTube. É um podcast da Aborda. A Aborda é uma plataforma que realiza projetos de conexão entre arte e a sociedade, através de projetos culturais, sociais e comerciais, muitos projetos. Queria pedir vocês seguirem a gente nas redes, é aborda.arte no Instagram e todo o resto é Aborda. E lá tem uma série de podcast, né, de episódios que falam sobre arte, da relação dos artistas com a cidade, da relação dos artistas com o mercado, né? Enfim, tem episódios sobre direito autoral, tem muita coisa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, ir lá. E é isso, agradecer. A gente ia abrir para perguntas, mas a gente está com o tempo super apertado, porque tem mais uma performance agora às 6 da tarde aqui. E uma conversa também às 6 da tarde no quarto andar, então a gente não tem espaço para perguntas ao público, mas tenho certeza que todos que estão aqui vão ficar disponíveis para qualquer pergunta que vocês tenham. E muito obrigada.